amados, boa noite, a paz do Senhor, você pode sentar. Boa noite, eu sou a diaconisa Kátia, esposa do diácono Damião, para você que não me conhece ainda. Você que está nos assistindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. E nesta noite nós vamos aprender com o Espírito Santo um pouco mais sobre oração. E não perde essa oportunidade. Se você tem a oportunidade de sentar, pegar a tua Bíblia, pega o teu caderno, anota, depois você confere, mas não perde essa oportunidade, porque o Senhor quer ter uma vida de comunhão contigo, todos os dias. Ele se agrada em se deleitar contigo, em conversar contigo. Ele se agrada a cada dia e em estar com você, tendo uma vida de comunhão, de comunicação. Amém, amados? Então, nessa noite nós vamos aprender sobre a oração com ação. Amém? Porque a palavra oração, ela sendo separada, o orar é você falar com Deus. A hora que você quiser, você tem livre acesso. Você que é filho de Deus, você tem livre acesso de falar com o Senhor a hora que você quiser. Agora que Deus, nós sabemos que Deus, Ele já fez tudo. Já fez a parte dele. Mas nós precisamos fazer a nossa. A oração, ela vai requerer de nós uma ação, uma atitude. Eu não posso orar ao Senhor e não tomar a atitude correspondente àquilo que eu orei. E também eu não posso orar ao Senhor sem crer, sem ter convicção daquilo que eu estou falando. Eu não posso lançar palavras ao vento. Eu não posso só falar por falar. Eu preciso falar com certeza, com convicção. E como é que essa convicção chega para nós, né? Como é que essa convicção vem? Através da palavra de Deus. Porque a gente sempre fala aqui, né? O congregar, a importância do congregar, a importância de buscar essa palavra. Porque através da palavra de Deus, eu vou saber aquilo que o Senhor quer para a minha vida. E quando as situações se levantar, eu vou estar fortalecida por dentro. O Espírito Santo, ele vai estar forte. Por quê? Porque eu estou tendo uma vida de comunhão com o Senhor, orando, lendo a palavra, pegando as instruções do Senhor e colocando em prática. Ou seja, eu vou estar orando ao Senhor e vou estar agindo conforme aquilo que eu orei. Conforme aquilo que eu falei, eu vou ficar firme. Eu não vou duvidar, eu vou perseverar. Eu vou acreditar que o meu Pai, que o nosso Pai, que o seu Pai, Ele está te ouvindo e Ele vai te responder. Na hora e no momento adequado. Amém, amados? Então, se você tem a oportunidade na sua casa, abra sua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo 5. Nessa noite nós vamos ter a oportunidade de ver pessoas, homens e mulheres de Deus, que oraram, tiveram resultado nas suas orações, porque eles se manteram firmes, porque eles creram naquilo que eles estavam orando e eles agiram. Eles fizeram a parte deles. Eles não oraram e ficaram lá, na cadeira do comodismo, só esperando o Senhor fazer. Você precisa agir. Você precisa se levantar, fazer a sua parte. Porque tudo Deus já preparou para nós. Tudo Ele já fez por nós. Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar, para nos dar cura, salvação, para nos dar todos os suprimentos necessários. Tudo Ele já fez. Tudo Ele já fez. Mas nós precisamos, todos os dias, agir conforme essa palavra. Orar e praticar.
Orar e praticar é um conjunto. Oração em palavra, oração em prática, oração em ação. Faça alguma coisa. Se levante. Você é forte. Amém? Então, aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A gente vai ficar com esse finalzinho. A oração de um justo, ela é poderosa e ela é eficaz. Você é justo? Essa palavra eficaz diz que ela traz um resultado. Ela traz um resultado para a sua vida. Quando você ora e age em linha à palavra de Deus. Quando você ora com convicção. Quando você ora crendo na palavra de Deus. Porque a palavra o teu pai, ele jamais, ele mente. Então, aquilo que ele falou para você vai acontecer. Se você se permanecer firme, perseverante, crendo naquilo que você orou. A oração de um justo, ela é poderosa. Sabia que há um poder dentro de você? O Espírito Santo, ele habita dentro de você. Você é uma pessoa poderosa. Abra a sua boca. Você tem uma arma poderosa chamada oração. A sua boca é uma dinamite nas obras de Satanás. Se você abrir a sua boca, ele tem que correr. Ele tem que correr. Por quê? Há um poder dentro de você. A pessoa do Espírito Santo habitando dentro de você, lhe dirigindo, lhe inclinando, lhe ensinando, lhe capacitando, lhe dando força, dizendo que você pode. Não fique com o que o diabo diz sobre você, não. Fique com o que o Senhor fala. Se encha dessa palavra. Fale essa palavra. Amém, amados? Então, a oração de um justo, ela é poderosa para a sua vida. Vou falar em 3 pontos aqui. Ela é poderosa para a sua vida. Por quê? Porque o dia mau, ele não avisa quando ele vem. E tem momentos que é você e o Senhor. E você precisa agir. Você precisa abrir a sua boca e dizer na sua casa quem é que manda. Dizer na sua casa aonde é que está o comando. Que é Deus que governa a sua casa. Sabe, amados, eu e minha casa, ela serve ao Senhor. Então, Satanás, ele não pode botar os pés lá, não. Ele tem que correr. Ele tem que partir em retirada. E eu e você tem uma boca para falar. Tem uma boca, tem autoridade que Deus já te deu para você abrir a sua boca e botar ele e a corda dele para correr. Sabia? Que você tem essa autoridade, que você tem esse poder que Jesus Cristo já te deu. Amém? Aí o segundo ponto. A palavra de Deus, a oração de um justo, ela é poderosa para outras pessoas. Como? Você se levantando para interceder por vidas. Ela se torna um poder. Você pode alcançar pessoas fora do país. Você pode alcançar pessoas do outro lado do mundo através da sua boca, abrindo a sua boca. Abrindo a sua boca e orando, intercedendo. Entrando na brecha por essas pessoas. Sabe? Que você pode fazer isso. Agora vai precisar de quê? De um esforço. Eu vou precisar de tomar uma decisão. Eu vou precisar de me esforçar, de fazer a minha parte. Porque a sua carne, ela não quer orar. Ela não gosta de orar. A sua carne gosta de acomodação. A sua carne gosta de descanso. A sua carne gosta de dormir, de assistir. Fique assistindo. Você vira à noite assistindo. Agora, quando você diz assim, eu vou orar um pouco em línguas, a carne começa logo a reclamar. Por quê? Porque a carne só gosta dos prazeres naturais. E você só vai se fortalecer no espírito, orando e buscando essa palavra. O terceiro ponto é que a oração de um justo,
ela é poderosa para desfazer as obras de Satanás. A oração de um justo, ela é poderosa para desfazer as obras de Satanás. Eu não sei o que você está passando, o que ele está soprando no seu ouvido, mas fale a palavra para ele. Abra a sua boca. Quando ele vier dizer que você não pode, você fala a palavra para ele. Você manda ele calar a boca, porque Deus diz que você pode. Deus diz que você é capaz. Se ele vem te dizer que você é feio, se ele levanta pessoas para tentar te ofender, te humilhar, ora ao Senhor. Abre a tua boca. Te ajeita, te anima, te alegra, porque a alegria do Senhor é a tua força. Se você se fortalecer nessa palavra, tiver uma vida de comunhão com o Senhor, vai ser fácil você identificar as obras de Satanás. Vai ser muito fácil você saber quando é coisa dele. E você ter autoridade para abrir a sua boca e desfazer as obras de Satanás. Amém, amados? Aí aqui nós vamos conhecer um homem, né, que estava numa aliança inferior à nossa. Não tinha o Espírito Santo dentro, era sobre, mas ele orou crendo. E o que aconteceu? A palavra de Deus se cumpriu. Aqui mesmo em Tiago, capítulo 5, no versículo 17. Diz assim: Elias era humano como nós. Só que, tem um detalhe aqui. Elias não tinha o Espírito Santo dentro, não. E eu e você tem. Nós temos o Espírito Santo dentro. Nós temos acesso livre ao Senhor, para quando quiser falar com Ele, abrir a boca, no lugar que você quiser, e Ele vai estar nos ouvindo. O que precisamos é ter um coração ajustado ao Senhor. É ser sinceros com Ele. É praticar a palavra dEle. Aquilo que você conhece, que você entende da palavra de Deus, não deixe de praticar. Seja uma pessoa obediente. Amém? Então diz assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Ou seja, ele orou com fé, ele orou com ousadia. Ele não orou duvidando. Ele orou tendo certeza que o Deus Todo-Poderoso ia cumprir a palavra. Ele orou crendo que ia acontecer. E assim aconteceu. Por quê? Porque ele ousou em crer em Deus. Ele tomou uma atitude. Ele disse: eu creio no meu Pai, no Deus Todo-Poderoso. Eu creio nele. E assim vai acontecer. Aí no versículo 18 diz: orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Aleluia! Né? Nos mostra que, se Elias, no inferior aliança, que não tinha o Espírito Santo dentro, era sobre. Mas o que é que ele tinha? Ele tinha compromisso com o Senhor. Ele priorizava o seu tempo para o Senhor. Ele tinha uma convicção, uma certeza dentro dele, que só há um Deus, e só há um único Deus, que pode todas as coisas, que poderia cumprir aquela oração que ele fez. E assim ele se determinou a isso. Assim ele creu, assim ele se moveu, e assim aconteceu. Porque Deus, ele cumpre com a sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. E vamos ver também, né? Uma mulher que passou muito tempo chorando. Você sabia que o choro não vai mover Deus? Você chorar não vai mover Deus? Não. Ficar se lamentando, se reclamando, não vai mover Deus, não. O que vai mover Deus é você abrir a sua boca e orar ao Senhor. Eu lembro de algo bem engraçado, porque eu já conhecendo essa palavra, e eu fui ter meu filho em Recife, o mais novo,
E eu passei lá, acho que uns 10 dias, porque ele teve um problema de interesse. E quando chegou no 7º dia, eu queria chorar. E eu levei, minha irmã olhou para mim e disse, pare, Deus ele não se move por choro, não. Vá orar. E foi engraçado, porque eu já sabia disso. Mas a situação queria me levar a chorar, porque eu queria voltar para casa. Mas ela foi usada por Deus naquele momento, para me dar uma sacudida santa. E ela disse, você chorar não vai adiantar. Vá orar. E assim eu fui. Eu fui orar. E nós voltamos para casa, para a honra e glória do Senhor. Então, abre tua Bíblia, por favor. Lá em 1 Samuel. É uma história muito conhecida dessa mulher. 1 Samuel, capítulo 1. Aqui em 1 Samuel, capítulo 1, fala da história, né, que existia um homem chamado Elcana, e ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina, aqui no versículo 2. Penina tinha filhos e Ana, porém, não tinha. Pronto, vamos dar uma paradinha aqui. E Ana, porém, não tinha. E essa mulher, ela se lamentava, ela chorava, ela vivia pelos cantos, ela não queria comer, ela não queria se cuidar, ela não se ajeitava. Ela só se lamentava. Ela só se lamentava. Mas teve um dia que essa mulher se levantou. Vamos lá para o versículo 9, por favor. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli, sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Essa mulher, ela decidiu se levantar, mesmo com a alma amargurada, porque ela era uma pessoa amargurada, era uma pessoa triste, era uma pessoa deprimida, mas ela tomou uma posição. E ela disse assim, eu vou me levantar e eu vou orar ao Senhor. E no tempo dela, no tempo dela, na aliança dela, no modo dela, ela orou ao Senhor. E ela fez um voto com o Senhor. Ela prometeu o primeiro filho dela consagrar ao Senhor, entregar ele ao Senhor. E desde esse dia em diante, essa mulher começou, ela comeu, ela se levantou, ela se animou, porque ela já saiu de lá com a certeza que o filho dela chegaria, já estava lá no ventre dela. Por quê? Porque ela decidiu crer. Ela parou de olhar para a Penina, ela parou de olhar para as ofensas, ela parou de olhar para a situação, que não tinha filho, e a outra mulher tinha muitos filhos, e ela ficou e ela disse, eu vou falar com quem pode me ajudar. Sabe, meu amado e minha amada, tem momentos em nossas vidas que a gente tem que decidir falar com quem pode nos ajudar. E é o nosso Pai Todo-Poderoso. E a gente tem que falar com Ele com ousadia, entendendo que Ele é o nosso Pai, que é aquele que cuida da gente, que é aquele que faz tudo por nós, que está 24 horas cuidando da gente, nos suprindo, nos animando, nos alegrando. Sabe, quando você entende que Deus, Ele é suficiente na sua vida, não tem palavra contrária que te afete. Quando você entende que você tem um pai, você tem um pai que cuida de você. Você tem um pai que diz que você pode. Você tem um pai que diz que você é mais que vencedor. Você tem um pai que diz que você é lindo, que você é preciosa, que você é amado dele.
Então, por que você vai estar se entristecendo com palavras contrárias de pessoas, sabendo que aquilo não vem de Deus? Que aquelas pessoas estão sendo usadas pelo inimigo. Te anima, te levanta. Eu não sei o que é que você está passando nesse momento, mas Deus, Ele sabe. E o que Ele está te dizendo nessa hora para você se levantar? Se levante, venha falar comigo. Eu estou pronto aqui para te ajudar. É isso que Ele está te dizendo nesse momento. Deixe de tristeza, porque a minha alegria é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força. Levanta a cabeça. Você não foi feito para estar com cabeça baixa, não. Levanta a sua cabeça. Porque você tem um Pai Todo-Poderoso que cuida de você. E com Ele tudo vai bem. Com nosso Pai, tudo vai bem. Amém? Então essa mulher, ela se levantou. Ela decidiu, ela disse, eu vou me levantar. Eu vou agir. Eu vou falar com quem pode me ajudar. E assim aconteceu. E assim, a gente sabe que o nosso Pai, Ele sempre nos dá mais do que a gente pede, do que a gente pensa, do que a gente imagina. E essa mulher, ela teve Samuel. E depois de um ano, ela entregou Samuel. Mas outros filhos vieram para essa mulher. Outros filhos vieram. Porque o nosso Pai, Ele é generoso. Ele sempre nos dá mais. Amém, amados? Então, abre tua Bíblia, por favor, também. Aqui em Marcos, capítulo 5. É a história de uma outra mulher também, sabe? Tem a história dessas mulheres da Bíblia, mas tem a sua história também. Faça a sua história. Prove e veja que o Senhor é bom. Prove e veja que Ele é na sua vida. Você só vai ter experiência sobrenatural com o Senhor quando você decidir ter uma vida de comunhão com o Senhor. Você vai ver as experiências. Você vai provar. Você vai ver essas experiências. Aleluia. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Aqui em Marcos capítulo 5, todo mundo conhece essa história. O versículo é do 25 ao 34. Mas a gente vai ler poucos versículos aqui. Fala sobre a mulher do fluxo de sangue. A gente tem que ler a Bíblia imaginando a vida dessa mulher. A vida das pessoas, dos personagens que estão na Bíblia. Imaginando aquilo que eles pensaram, aquilo que eles fizeram, sabe? E aqui no versículo 25, Marcos, capítulo 5, versículo 25, diz assim: E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecia muito sobre cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou, olhe, veja bem, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu dizer que existia um homem que podia curar ela. E eu tenho certeza que no nível dela, ela deve ter dito, meu Deus, me ajude. O Senhor sabe que eu estou fraca, que eu não tenho muitas forças. Mas eu preciso tocar naquele homem, porque eu creio que ele é teu filho. E que se eu conseguir tocar naquele homem, eu vou ser curada. Então, mais uma vez, essa mulher se levantou. Ela buscou força onde ela não tinha. Eu creio que ela saiu se arrastando, mas ela chegou até Jesus. Crendo de todo o coração. Ela tomou atitude. Ela fez algo. Ela disse, eu vou chegar lá. Eu posso chegar lá. Porque o Senhor vai me ajudar a chegar lá. E ela chegou lá. E quando ela tocou, saiu de Jesus virtudes. Ou seja, saiu o poder. Saiu o poder dele para curar ela. A palavra de Deus foi cumprida na vida dela.
porque ela creu, porque ela acreditou de todo o coração. Para ela, foi o último recurso. Para aquela mulher, foi o último recurso. Mas que para você, Deus não seja o último recurso, mas sim o primeiro. Deus precisa ser para você o primeiro recurso. A primeira pessoa que você precisa procurar ajuda é o Senhor. Que não seja o último, mas seja o primeiro. Porque muitas vezes a gente sai e fala com fulano, e fala com cicrano, e fala com beltrano. Deus, às vezes, ele se utiliza de pessoas para nos ajudar, se utiliza, sim, com certeza. Mas, primeiro lugar, tem que estar o Senhor na sua vida. É o primeiro que você precisa buscar ajuda. É Ele. Não tem outro. Não existe um outro Deus, só Ele. É só Ele. Amém, amados? E nós vamos aqui também para Atos. Atos, capítulo 16, por favor. Em Atos, capítulo 16, fala sobre a história de Paulo e Silas na prisão. Foram homens que ousaram em crer no Senhor. Homens também que decidiram por Deus. Amém? Então, aqui em Atos, capítulo 16, versículo 25, eles foram presos, foram açoitados, foram presos. E no versículo 25 diz assim: por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, depois de levar uma pisa. Eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviram e de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aleluia! Isso é poderoso, amados. Porque eles estavam servindo ao Senhor e foram açoitados. E foram presos. Quantas pessoas, imagine você, depois de levar uma pisa e ser preso, iam estar orando e cantando ao Senhor? Será? Muitos eu acho que não. Muitos eu acho que iam estar reclamando, dizendo que não vale a pena. Não vale a pena não. O pessoal, além de apanhar, ser preso, vale a pena não. Mas eles sabiam em quem eles estavam crendo. Para eles valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena os açoites. Valeu a pena as afrontas. Valeu a pena. Por quê? Eles criam num Deus Todo-Poderoso. Eles criam no que ia de vir. Não era naquele momento, não. Eles não reclamaram. Eles não ficaram se lamentando. Eles não ficaram chorando. Eles ficaram orando ao Senhor e louvando a Ele. Porque o remédio, ele sabia de onde vinha. O remédio, ele vem do Senhor. E de repente, Deus operou na vida deles. Sabe? Às vezes a gente ora. E de repente, o Senhor manda a resposta. Por quê? Porque a gente está firme na palavra. Buscando a Ele. Falando em linha com a palavra. Tudo ao contrário. Tudo. O medo assolando, a dúvida. E você lá. Querendo no teu Pai. Crendo no Deus Todo-Poderoso. O medo vem. Vem. A dúvida vem. Mas não precisa ficar. Porque você precisa crer. Saber em quem você crê. Saber quem é teu Pai. E não há ninguém melhor do que o teu Pai. Amém? E muitas vezes na vida da gente, a gente diz assim: ah, meu Deus, é porque eu preciso mudar. Realmente, todo mundo
né? Na nossa caminhada em Cristo, a gente precisa mudar. Tem áreas em nossas vidas que a gente precisa mudar, que a gente precisa melhorar. Eu tenho, você tem, todos nós temos. E muitas vezes a gente ora ao Senhor, mas não quer fazer nada. Não age de acordo. Ora ao Senhor e fica lá, bem acomodado. Por exemplo, você, homem de Deus, que é casado com uma mulher que ainda não é crente. Aí você ora ao Senhor para a sua mulher mudar. Você intercede para ela se converter. Mas você sabia que o primeiro a precisar ser mudar é você? Você precisa mudar dentro de casa, nas suas ações e atitudes, nos seus comportamentos. Você também, mulher de Deus, você precisa revelar essa palavra para que teu marido veja e seja impactado por essa palavra. Veja a diferença em você. Veja o quanto você trata ele bem, mesmo ele te tratando mal. Aí isso é o que vai fazer com que ele olhe para a palavra. Ele olhe para o Senhor. Porque muitas vezes a gente quer mudança, a gente quer... muitas vezes a gente ora ao Senhor para mudar em alguma área e a gente não se esforça para mudar naquela área. Deus diz assim, ó, eu estou contigo. Você quer mudar nessa área? Eu estou aqui para te ajudar. Agora faça a sua parte. Se mova. Se levante. Faça alguma coisa. Ouse em crer em Deus. Ouse em crer no Senhor, no teu Pai. E faça e ande e linhe aquilo que você orou. Aquilo que você pediu ao Senhor. Você precisa agir da forma daquilo que você pediu ao Senhor. Ele está lá, prontinho para te ajudar. Como? Através da palavra. Ele vai te dar instruções. Ele vai te dar direções. Dizer como é que você vai fazer. O Espírito Santo, a palavra de Deus diz que ele é o nosso ajudador por excelência. Nós temos um ajudador poderoso dentro da gente. Então, se você quer, você tem tudo favorável. Precisa você se mover. Precisa você se levantar. Amém, amados? Eu vou contar para vocês algo que me aconteceu nesses dias. E que eu precisei me levantar. Sabe? Segunda-feira, uma situação se levantou na minha casa. Porque o dia mau, ele não vai te avisar quando ele vai chegar. E você precisa estar preparado para agir. Porque se você não estiver preparado para agir, você vai perecer. Infelizmente. Mesmo sendo crente. Se você não estiver preparado, se fortalecendo nessa palavra, buscando essa palavra, tendo uma vida de comunhão, de oração com o Senhor, e quando o dia mau chegar, você vai estar fraco. Por quê? Porque você não busca a palavra, não sabe o que o Senhor diz ao seu respeito, você não tem comunhão com Ele. Então, o espírito vai estar fraco, infelizmente. Porque é necessário a gente buscar essa palavra para fortalecer o nosso espírito. Porque quando o dia mau chegar, minha filha, vai ter uma bagagem dentro de você. Você vai ter o que botar para fora. E o dia mau chegou, meu filho menor, ele estava bem, tranquilo, acordou, brincou. E de repente, aí meu esposo saiu para trabalhar. Meu outro filho também, que eu tenho 2 filhos, um com 20 e outro com 4. E o de 4 anos dormiu no meu colo. E quando eu coloquei ele na cama, ele começou a convulsionar. E naquela hora eu olhei para aquela situação e disse, eu tenho 2 opções. Ou eu me desespero, e o menino fica aí, eu fico doida dentro de casa, eu acho, ou abro minha boca. Eu digo para vocês, amados, que estão me ouvindo. Eu abri minha boca como uma leoa. Como uma leoa.
eu abri a minha boca ousadamente e disse: espírito de morte, saia daqui agora no nome de Jesus. A palavra de Deus diz que nenhuma praga chegará na minha casa. E eu não aceito essa situação. Sabe? Eu e minha casa, ela serve ao Senhor. Então, Satanás não pode tocar nos meus. Satanás, ele não tem o direito de tocar nos meus. Porque são de Deus, são consagrados ao Senhor. Então, você, na sua casa, tome posse da autoridade do Senhor. Não deixe que Satanás brinque na sua casa, não. Que na sua casa não é parque de diversões de Satanás, não. A sua casa é casa de Deus. Cubra a sua casa com oração. E eu orei para o meu filho, e ele continuou, e eu tinha que tomar uma atitude, eu tinha que fazer alguma coisa. E eu me levantei, eu peguei aquele menino nos braços e fui levar ele para ser socorrido. E no meu coração, dentro de mim, o Senhor dizia: tudo vai bem. Tudo vai bem. E quando eu chego no meio do caminho, as minhas pernas não aguentavam. Mas Deus, Ele é muito bom e poderoso. E Ele envia anjos, sabe? Deus, Ele levantou uma mulher para estar orando por mim, sem ela saber o que estava acontecendo. Você acredita? Pois eu acredito. E no meio do caminho, Deus vai e levanta um homem que estava trabalhando, era um gari. E ele disse: eu vou lhe ajudar. E ele pegou o meu filho, e a gente chegou na UPA, e o meu filho foi socorrido. E quando ele já estava lá socorrido, tomada a medicação, no balão de oxigênio, amado, o Satanás, ele é muito sujo. O menino estava na cama, deitado, deu outra convulsão. E essa outra convulsão, o rosto do menino começou a ficar deformado. E eu coloquei as mãos em cima da cabeça do meu filho. Eu coloquei as duas. E eu orei. E eu determinei que Satanás saísse de lá. Os demônios saíssem. Partissem em retirada. Porque o meu filho é filho consagrado ao Senhor. E ele não podia tocar. E eu acredito que os demônios ainda estão correndo. E na hora a enfermeira disse assim a mim: isso é normal. É porque ele tomou a medicação e tem que convulsionar. Eu digo: não, para mim não é normal, não. De jeito nenhum. Não me acostumo com essas coisas, não. Porque muitas vezes pessoas não vão estar crendo como você. Não conhece o mundo espiritual. E a gente sabe de onde vêm essas coisas. E eu só sei que o diabo soprava no meu ouvido assim: vai ficar com sequelas. E eu dizia: cala a boca, Satanás. Porque o meu filho é consagrado ao Senhor. Parte em retirada no nome de Jesus. E assim aconteceu, o menino voltou ao normal, está bem para a glória de Deus, está na minha casa e viverá para fazer os feitos do Senhor. Porque eu já vejo meu filho lá na frente, glorificando ao Senhor, louvando ao Senhor, servindo ao Senhor, fervorosamente. Eu já tenho um que faz isso, o mais velho. E o mais novo vai ser mais ainda. Vai ser dobrado. E dentro do meu coração, existia uma paz. Sabe? Existia uma paz. E o Senhor dizia assim: vai tudo bem. E eu precisei me levantar, eu precisei agir. Eu precisei combater com a palavra. Eu precisei falar. Nenhuma lágrima saiu do meu rosto, do meu olho. Sabe por quê? Porque eu tinha confiança no Senhor. E o Senhor confirmava dentro de mim: vai tudo bem. Tudo vai bem. Sabe, quando você está com o Senhor, tudo vai bem. Quando você tem comunhão com o Senhor, tudo vai bem. Depois que tudo se acalmou, depois que o menino normalizou, aí foi a hora de eu ligar para o pai. O celular resolveu funcionar. Aí eu comecei a ligar para as pessoas, porque na hora nem o celular funcionava. Sabe?
Tem momentos na sua vida que vai ser você e Deus. E você vai precisar tomar atitude de crer no Pai que você tem. Você vai precisar ser ousado e ser ousada para crer no seu Pai, que pode todas as coisas, que está com você 24 horas, te protegendo, te livrando, te guardando, te livrando do mal, da morte. E dentro de mim, tudo vai bem. Salmo 121, era o que o Senhor recitava no meu ouvido. Levanto meus olhos para o monte, de onde virá o nosso socorro? Só pode vir dele. Só ele. Só por ele, só com ele. Naquele momento foi ele, sabe? E eu fiquei tão maravilhada com esse pai. Eu já amo meu pai, mas eu passo a amar mais ainda. Por quê? Porque pude ver a grandiosidade do cuidado dele, da proteção, do amor. Sabe, amados e amadas? Você precisa ter experiências com o Senhor. E você só vai ter quando você decidir ter uma vida de oração com o Senhor. E agir conforme aquilo que você orar ao Senhor. Crendo e se levantando. Se levantando. Se mova. Haja. Amém? Abre tua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo 4. Não, perdão. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Sabe, eu viverei para contar os feitos do Senhor. Eu conheço o outro lado. Eu conheço os dois lados. De um crente que não buscava ao Senhor, que não tinha comunhão com o Senhor, que não tinha compromisso com o Senhor, porque eu já fui assim. Eu sei do que eu estou falando. Eu tenho autoridade para falar disso. Porque uma coisa foi minha vida. Uma coisa era minha vida de crente, sendo crente, sem buscar essa palavra, sem considerar a palavra. E outra coisa foi minha vida, quando eu descobri, quando eu entendi que eu tenho um pai, e que ele me ouve, e que ele me responde, e que ele cuida de mim, e que ele é suficiente para a minha vida. Foi totalmente diferente. Sabe, eu passei 10 anos da minha vida indo para uma igreja onde eu não tinha compromisso com o Senhor. Onde a semana todinha a minha Bíblia ficava em casa, mas ela ficava fechada. Eu ficava assistindo novela, assistindo programa do Faustão. Sabe? Às vezes não dava nem vontade de ir para a igreja, porque Sandy Júnior estava no programa e eu queria ver. Crente, eu estou falando de crente. Eu era assim. Orar, o que era isso? Eu só sabia pedir. Sabe como era a minha vida? Eu vou te dizer como era a minha vida. Casamento no fundo do poço. Lá no finalzinho mesmo. Casamento quase destruído. Só vivia doente. Era toda semana uma doença que aparecia. Menino doente, eu doente, marido doente, tudo doente. Doente fisicamente, doente espiritualmente, casamento destruído. Mas um dia, glória a Deus, um dia eu cheguei aqui. Um dia eu cheguei aqui no dia de sábado. Amanhã é culto para casais. Não perda essa oportunidade. Eu cheguei aqui no culto no dia de sábado, culto para casais. Nunca me esqueço desse dia. Por quê? Porque nesse dia Deus disse assim a mim: há jeito para o seu casamento. Porque eu achava que não tinha mais. Eu pensava que não existia mais jeito para o meu casamento. Então, o Senhor disse: há jeito. E um dia também, eu vi uma diaconisa aqui, ministrando sobre oração. Eita, Jesus, aquilo foi libertador para mim. Aí eu entendi que eu tenho um pai.
e que Ele cuida de mim, e que Ele queria restaurar meu casamento, como Ele restaurou. Tive até outro filho. Eita, Jesus. E eu entendi que eu tenho um pai, que Ele gosta de conversar comigo, todos os dias. Eu entendi que eu tenho um pai que cuida de mim 24 horas, que me ama incondicionalmente, que é suficiente para a minha vida. E ali eu comecei a me deleitar, a orar, a conversar com o Senhor, e a ver resposta de oração. Porque Deus, Ele cumpre com a sua palavra. Ele responde a seus filhos. Quando Ele age em linha com a palavra, eu comecei a buscar essa palavra. E eu comecei a ter uma vida de oração com o Senhor. Digo a vocês, por experiência própria, faça isso. Deixe de ser acomodado. Se levante. Deixe de reclamar do seu marido. Deixe de reclamar da sua esposa. Se levante e vá orar no nome de Jesus. Vá ter uma vida de comunhão com o Senhor. Busque essa palavra. Aprenda. Pratique. Que a sua vida vai ser transformada. Meus amados, essa palavra, ela transforma a vida de quem quer. Agora, se você quiser, você vai precisar de agir, de fazer alguma coisa. Sabe, eu passei por essa experiência segunda-feira. Eu disse, Pai, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor é comigo em todo o tempo. E eu saio daqui diferente. Eu disse ao Senhor, eu saio dessa diferente, Pai. Porque eu sei que não existe nada incapaz do Senhor fazer. Tudo Ele pode fazer por você. Basta você querer que Ele te ajude. Basta você querer que Ele esteja com você. Tudo. É tudo. Amém? Vamos ler aqui em Colossenses, capítulo 3, para a gente finalizar. Versículo 16 e o 17. Que diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus, em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ações, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Ou seja, ter um coração grato ao Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Louva a Ele. Adora a Ele. Sabe? Todos os dias, diga que Ele é bom, porque Ele é. Não é só por dizer não, porque Deus, Ele é bom. Deus, Ele é maravilhoso. Um dia eu entendi que Ele era suficiente na minha vida. Eu digo, Deus, como Tu és maravilhoso. Como Tu és glorioso. Sabe? O nosso Pai, Ele é digno de honra. Ele é digno de glória, de adoração. Ele merece que você dedique tempo a Ele. Ele merece que você dedique o seu melhor tempo a Ele. Que você tenha uma vida de comunicação com Ele. Então, amados, eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra que o Senhor nos entregou essa noite. E se você tem a oportunidade aí na sua casa, pega na mão da tua esposa, dos teus filhos e ora. Agradece ao Senhor por tua família. Você está aí em casa, a gente não está podendo se ver, mas logo, logo a gente vai estar junto. Mas agradece ao Senhor, porque você está com saúde. A sua família tem saúde. A sua família está sendo suprida. A sua família, ela está sendo suprida por Deus. Ela está sendo cuidada por Deus. Os teus filhos têm saúde, você tem onde deitar. Você tem um esposo, você tem uma esposa. Você tem filhos abençoados. Então agradece ao Senhor. Fica de pé. Pega na mão da tua família, se você tem a oportunidade. Se você não tem, você sozinho mesmo.
Fecha teus olhos. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, no nome de Jesus, graças eu te dou, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor me deu de semear a tua palavra, Pai. Essa palavra que é viva, que é eficaz, que tem transformado a minha vida, a vida dos meus irmãos. Obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua generosidade. Obrigada, Pai, pelo teu tão grande amor, pela tão grande salvação em Cristo Jesus. Espírito Santo, muito obrigada, Espírito Santo, porque você é o nosso ajudador, é aquele professor por excelência, é aquele que nos ensina, que nos capacita, que nos direciona. Muito obrigada. Obrigada, Pai, porque Tu és bom. Pai, como Tu és bom, como Tu és maravilhoso. Obrigada, Senhor. Eu só tenho a Te agradecer, Pai, pelos Teus feitos na minha vida, Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu és lindo. Eu quero, Pai, nessa noite, nesse momento, Pai, orar por cada pessoa, por cada mulher, por cada homem, por cada família que estava se sentindo inferior, que estava se sentindo muito medo, que todo medo caia por terra, que todo operar maligno seja repreendido no nome de Jesus. Espírito de covardia, espírito de medo, espírito de tudo que for contrário, Pai. Caia por terra no nome de Jesus nessas casas. Que essas pessoas possam entender, que os teus filhos possam entender, Senhor, que o Senhor é suficiente para a vida deles. No nome de Jesus, Pai, que eles venham a entender que só precisam crer, que só precisam ousar e tomar uma decisão de ter uma vida de comunhão contigo. Uma decisão, Senhor, de ter uma vida de busca à Tua palavra, de busca, Senhor, de oração, de comunhão, para que eles possam ir vencendo as etapas e vencendo, Senhor, todo o operado maligno, Pai. No nome de Jesus. Desde já eu te agradeço, Senhor. Muito obrigada por esse culto. No nome de Jesus. Amém. Aleluia! Eu espero que você tenha sido abençoado, assim como eu fui abençoado, uma palavra poderosa. Eu não sei você, mas a palavra dessa noite é nos tirar da posição de conforto. Não adianta você pedir a oração ao pastor e você, na verdade, fazer ao contrário. Você, na verdade, não está honrando nem a palavra, né, do pastor que você pediu para orar por você, sem você tomar nenhuma posição. Foi isso que a gente ouvimos. Então, vale a pena, querida, a gente ousarmos e crermos nessa palavra. Ouvimos uma palavra aqui desde o início do ano com o pastor, o presidente e a sua esposa, a irmã Márcia, de que seria um ano dobrado em todos os aspectos. Não vai ser o diabo que vai calar a nossa boca como a gente ouvimos essa noite. Vamos se levantar a cada dia na unção, no poder, na autoridade e vamos pisar em serpentes e escorpiões e nenhuma obra do maligno vai fazer alguma coisa contra a tua vida, contra a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Queremos dar nossas considerações finais aqui, tá certo? A graça e a paz para o nosso irmão, a nossa irmã Joelma, também a irmã Márcia Santos, a vice-presidente do ministério, está colocando aqui, é verdade, aqui estava sendo ministrada. Deixa eu me ver mais. Berna Pinheiro, também Elziane, Elisoneide Silva, pastor Erivan, Jéssica Adriele, deixa eu me ver mais, Lulu Vaqueiro, é isso aí, né? Era sempre nosso ouvinte de carteirinha ali na rádio. Deixa eu me ver mais aqui, Elis da Silva, deixa eu me ver mais. Aleluia, o Senhor é bom, a palavra dele é fiel. A nossa irmã também, Yara Jane, a esposa do Tiago Florencio, deixa eu me ver mais, Jaqueline Farias aqui comentando, né, dando glória, aleluia, comentando a palavra de Deus. Reginaldo Santo, a irmã Josefa Silva, diversas pessoas compartilhando, comentando. Gorete Salles, glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Um monte de gente comentando aqui. Lucimira
Medeiros Martins também. E a irmã Márcia Santos aqui comentando no final. Eu espero que você tenha sido edificado, querido, com essa palavra, tá certo? Nosso ministério fica aqui na Rua Barão do Caruaru, o número 141, bairro do Salgado. Se você quiser também abençoar pessoas com donativos não perecíveis, você pode passar aqui durante a semana, tá certo? A parte da tarde, às 3 horas, o pastor vai estar aqui na igreja, vai estar recebendo esses donativos. Também você que faz parte do ministério, não deixe de estar fazendo a tua parte, a cada dia semeando, dizimando, não para, na verdade, ser abençoado, porque você é abençoado, tá ok? Mas por questão de consciência, por questão de obediência ao Senhor, de não deixar, na verdade, o maligno colocar a mão naquilo que é teu, porque devemos a cada dia semear e praticarmos a palavra em nome de Jesus Cristo. E no final aqui, a Simone Márcia da Silva, não é? Aleluia, glória a Deus, amém por essa palavra. Então, sejam abençoados, tá certo? Pela prática da palavra em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, sobre a tua família e seja abençoado pela prática da palavra. Amanhã, não se esquece, estaremos aqui, tá certo? Culto de família. Convida pessoas, continua assim compartilhando e famílias vão ser abençoadas pelo poder da palavra de Deus. Afinal de contas, família é projeto de Deus. Amamos família, é por isso que estamos aqui. Sejam abençoados em nome de Jesus. São curados pela presença de Jesus. Invoca-me e te responderei, assim diz o Senhor. Levante suas mãos agora e clame a Jesus. Eu sei que esse nome tem poder para libertar. Não há nada e ninguém que possa resistir ao poder do nome de Jesus. Ao poder do nome de Jesus.